Olá! Sejam todas bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Graças a Deus, mais uma ferramenta que a nossa federação está dispondo a todas vocês para estarmos nos comunicando, para estarmos interagindo, para estarmos enviando mensagens, informações a todas vocês. E gostaríamos também de estender às demais SAFs que estivessem usando também este canal para estar divulgando assim os seus trabalhos, para estarem divulgando assim o que vocês têm realizado aí na sua SAF. E eu gostaria de estar compartilhando com você um trecho da palavra do nosso Deus, com uma breve mensagem que fala sobre a alegria de servir. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 100, o versículo 2, que nos diz assim, um texto bastante conhecido: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Quando falamos em servir, nem sempre o que vem à nossa mente é alegria, porque quem serve, serve a alguém. E difícil você encontrar uma pessoa que afirme com sinceridade de coração que prefere servir a ser servido. A palavra servir também está ligada à obrigação. A verdade é que obrigação e alegria não são sinônimos. E também a palavra servir traz a seguinte conotação: tarefa a ser executada ou trabalho, o que geralmente não causa nenhum entusiasmo de alegria, né, na maioria das pessoas. E a Bíblia nos traz um significado bem diferente do cotidiano, do nosso cotidiano no que se refere àquele que serve, elevando a uma condição de superioridade, através do ensinamento do próprio Senhor Jesus, quando ele diz em Mateus 20, 26 a 28, nos diz o seguinte: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Neste contexto, os discípulos brigavam entre si, procurando estabelecer quem seria o maior entre eles. E Jesus então joga um balde de água fria, ensinando através de sua própria vida, que da sua vida prática, que maior é aquele que serve. E ele mesmo dá este exemplo. E nessa passagem do Salmo 100, versículo 2, a palavra é servir ao Senhor com alegria. Servir, tá? Mostra para nós, né, uma ordenança do nosso Deus, e essa ordenança ele fala para nós servir ao Senhor com alegria, porque ele quer um relacionamento pessoal e estreito com todos aqueles com quem ele tem chamado. Ele quer ter um relacionamento estreito com todas as pessoas que estão servindo, que estão trabalhando na sua obra. E foi assim quando ele chamou Abraão. Quando Abraão ele foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Foi assim também com Davi, quando Deus enviou Samuel à sua casa para que ele pudesse escolher entre seus irmãos quem seria aquele que seria o rei de Israel. Foi assim também com Gideão, que se achava sem condição alguma de ser chamado servo de Deus para servir, porque se achava fora dos critérios da escolha de Deus, por ser de uma família pobre, por ser o menor de sua casa. Foi assim também com Jeremias, que se achava uma criança para receber o chamado de Deus. E muitas vezes nós também nos colocamos assim, achamos-nos pequeno, achamos sem condições, achamos sem condições alguma de poder fazer a obra do nosso Pai. E o nosso Deus, na verdade, esse chamado que nós temos feito por Ele a cada um de nós, esse chamado para servi-lo, é um chamado pessoal e intransferível. Lembra da história de Jonas?
Jonas, quando foi chamado, o que ele fez? Ele fugiu, ele se escondeu, tentou se esconder. Mas Deus então vai ao encontro dele, chama, ele então se converte ali ao Senhor, se entrega ao Senhor, e a partir dali então ele vai fazer a obra que o Senhor havia designado. E aí vem a pergunta para mim, vem a pergunta para nós. Qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Deus, ele concede dons e talentos a todos aqueles a quem ele chama para realizar a sua obra. A palavra de Deus em Efésios 4:11, versículo 12, nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o nosso Deus, quando nos chama para servi-lo, ele tem se chamado para nós com vistas ao aperfeiçoamento do seu povo, ao aperfeiçoamento da sua obra. E ele mesmo nos capacita para estarmos assim realizando a obra a quem ele mesmo designou e tem chamado para fazer. Ele nos capacita. Então, minha amada, nesta mensagem a gente vê que o nosso Deus ele tem um interesse muito grande para cada um de nós, para que venhamos a servi-lo, para que venhamos estar diante dele para realizar a sua obra. Que Deus assim nos abençoe, para que juntas possamos estar servindo ao nosso Deus com amor e com alegria, ou atenta ao seu chamado, ouvindo o seu chamado a cada um de nós e prontamente atendê-lo, sabendo que ele mesmo nos capacita para realizarmos a sua obra, seja em nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja do Senhor, onde quer que ele queira nos usar. Que o Senhor assim esteja nos abençoando e nos usando para a honra e para a glória do teu santo nome. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre você e sua casa. E então, até o nosso próximo encontro. Que Deus assim nos abençoe. Amém.